Como é que chega a pecuária nesse final de ano, professor, dentro desse ambiente aí? E um ambiente também que sinaliza o Brasil no ano que vem como o principal produtor de carne bovina do mundo. Isso não é pouca coisa. Professor, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os que acompanham o seu programa. É com muita honra que eu aceitei esse desafio de conversar sobre o ano 2025, como ele impactou a bovinocultura de corte. Eu elenquei 4 pontos que são os mais significativos e que eles também estarão como gatilhos para 2026. O primeiro deles, a partir do segundo semestre de 2025, é a recuperação de preços. Sim. O gado passa a valer mais, e aqui nós temos o grande motor da tecnologia, o grande motor de qualquer atividade econômica, é quando o preço pago começa a melhorar. Uhum. E você contextualizava falando do arroz, exatamente ao contrário do que acontece no arroz, está acontecendo no arroz. A pecuária, a partir de agosto de 2025, logo após o tarifaço, começa a recuperar preços e sinalizar positivamente no curto, médio e longo prazo. Então, esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que poderia ter sido mais positivo, e que muitas vezes nós não entendemos, ou a atividade econômica não entende, é que a matriz de uso da terra no estado do Rio Grande do Sul, ela envolve atividades integradas economicamente. Então, o advento da crise na agricultura, e ele foi a exacerbação em 2025 como um evento que combina 5 anos de dificuldades climáticas e econômicas na agricultura. Esta agricultura em crise, ela acaba influenciando negativamente sobre a pecuária. Uhum. E isto também se dá num sentido contrário, mas não com tanta ênfase. Então, a agricultura com crise, dificuldade de crédito, baixos preços no arroz, isto faz com que aquele pecuarista que tinha complementação da sua economia na agricultura e aquele agricultor que tinha uma pequena diversificação na pecuária, eles ambos se encontram em dificuldades muito grandes este ano, puxada pela agricultura. E isso faz com que a expectativa de melhoras de preços que nós tínhamos com muito otimismo a partir do mês de agosto e setembro, não se concretize na dimensão que esperávamos. Uhum. Por quê? Porque houve a necessidade do produtor gerar recursos para viabilizar sua safra, seu plantio, arcar com seus compromissos, e isto acaba refletindo um grande abate de gado, principalmente de matrizes, para gerar receita. Então, este é um evento que é preciso que, e aqui eu deixo um chamamento para as autoridades, para as representações de classe, o quanto é importante tratar a agropecuária como um todo. Ou seja, quando houve um abate extremamente intenso de fêmeas a partir de setembro, alcançando 60%, talvez aqui fosse importante enxergarmos a importância, o significado, talvez, de uma política pública de apoio à retenção de fêmeas para não desestruturar o processo produtivo. Bom, então este é um efeito que tem seus problemas, mas que também traz ensinamentos para que nunca tratemos uma atividade isolada, porque isto muitas vezes não traz a solução adequada para tudo aquilo que estamos presenciando. Um outro fator muito importante
foi a liquidez na comercialização de gado por ocasião das feiras de primavera, dos remates de reprodutores. Não tivemos preços astronômicos, mas nós tivemos uma venda líquida, que é o que importa para o produtor. Boas médias, tem a mercadoria, né? E tem quem compra. Boas médias, né, professor? Exatamente. Então nós tivemos toda uma sinalização mostrando que para os próximos anos a pecuária vem muito forte. Eu me atrevo a dizer que 2026 é o ano da pecuária. E para finalizar esta primeira participação, nós tivemos também no segundo semestre a concretização das vendas de gado gordo por meio de contratos futuros. Isto é uma inovação no estado do Rio Grande do Sul. A indústria começa a sinalizar e começa a criar mecanismos para aqueles pecuaristas que estão um pouco mais organizados no seu processo produtivo e no seu fluxo de caixa, que agora eles podem travar o preço da entrega do gado gordo e passarem a executar mais um bom gestor da produtividade com um controle mais rígido de custos. Então, estes 4 eventos, eles marcaram o 2025, especialmente no segundo semestre, com perspectivas que nos alavancam para 2026 como o grande ano da pecuária. Professor, eu tenho o gráfico aqui, o último, né, do Nespro, que foi feito no dia 18, e eu tenho um fechamento aqui do gado gordo de 11, do boi gordo, né, R$11,15. Esse é um patamar bom pro boi gordo, professor? 11,15? Sim, Alex, nós temos que compreender que até meados de 2024 nós vínhamos com muitas dificuldades, o boi vem se recuperando lentamente, e aquilo que eu comentei com você, este preço deveria estar na faixa dos R$12, quilo vivo, isto preços médios, logicamente, tem produtores que capitalizam maiores valores, mas estes preços não atingiram patamares superiores, exatamente por aquilo que eu vinha comentando, de uma super oferta de gado, em decorrência da necessidade do produtor gerar caixa para atender seus compromissos e também para tentar viabilizar crédito para a agricultura. Então é um preço já mais realista, ele é um preço otimista, e o mais importante, Alex, nesta mesma época, no ano passado, em 2020, final de 2024, nós projetamos todo o preço do boi, semana a semana. E agora, no último dia 5 de dezembro, nós fizemos o fechamento, preço projetado, preço observado, e tivemos uma diferença de apenas 5 centavos daquilo que nós projetamos para aquilo que nós observamos. Então, a modelagem do Nespro vem sendo um grande referencial para o comportamento de preços e um guia para o pecuarista. Não é uma adivinhação, nós vemos fazendo há vários anos, e o produtor, se ele programar suas vendas, olhando as tendências que nós projetamos, ele tem uma referência, pois a autoridade dele sobre o preço é muito pequena. Ele precisa ser um bom gestor dos custos, sabendo por quanto ele pode vender, não pode gastar mais do que o preço que ele, de sua expectativa em recebê-lo, e também ele pode atuar na produtividade para, com os recursos que ele tem, aumentar a produtividade, e com isso se torna mais eficiente e pode melhorar suas margens. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora, vou perguntar para alguém, na verdade, que conhece muito bem a pecuária do Rio Grande do Sul, anda por tudo. Quantas pecuárias de corte, professor, nós temos no Rio Grande do Sul? Quantos perfis, né? Às vezes eu fico pensando nisso, porque nós temos vários tipos de produtores, né?
Alex, esta pergunta ela é extremamente importante. É claro que num universo aí de milhares de produtores, nós temos uma amplitude de tipos de pecuária. Mas nós não podemos esquecer que o que faz esta roda se mexer e que impacta as estatísticas, os preços, os custos, a realidade é uma média. Então nós temos uma média de produtores e é os que fazem a pecuária do estado do Rio Grande do Sul. Isto aqui não vai mais do que 10 mil produtores. Estes é que representam a grande oferta de gado para a indústria que movimenta a indústria frigorífica. E este é um produtor de média escala, em torno de 400 a 800 hectares, e que vem se especializando, que vem integrando com a agricultura e que tem sido responsável pelos ganhos de produtividade. Então, esta grande média, aliada a uma parcela muito pequena de produtores de maior escala, fazem a pecuária. Naturalmente que nós temos ainda uma outra pecuária menos organizada, menos capitalizada, de pequena escala, de milhares de produtores, mas que por si só não fazem essa grande movimentação, mas que tem sua importância e que precisa ser olhada, principalmente nos aspectos organizacionais, de uma produção mais integrada, mais coletiva, mais abarcada pelos programas de estímulo, de fomento e de tecnologia, de processos principalmente, menos subordinada a insumos, e que também tem um grande potencial de produção a médio e longo prazo. Professor, vamos falar um pouquinho de pecuária no nível brasileiro e também mais macro, né? A gente tem essa questão aí do mercado externo. A boa notícia foi, aliás, nós demos aqui semana passada, né, quentinha, de que o USDA projetou o Brasil no ano que vem como o maior produtor de carne do mundo, uma projeção de 12,3 milhões de toneladas. Contra 11,8 milhões dos Estados Unidos, ou seja, nós também avançamos na pecuária. E a gente tem uma questão, por que mais produção? É a nossa qualidade, o nosso volume, ao que está se devendo isso aí, professor? Olha, Alex, eu já comentei em outro veículo de comunicação, matéria de hoje, inclusive, e sempre analiso isso com muita coerência. Perfeito. Quando os nossos colegas, quando as lideranças demonstram que o Brasil é o grande produtor de alimentos do presente e do futuro, é uma realidade. Isto é indiscutível e é elogiado. Quando as mesmas estatísticas demonstramos que nós somos grandes produtores de milho, de soja e de arroz, é uma verdade sustentada em dois grandes elementos. Competência tecnológica que leva a ganhos de produtividade e escala de produção. Ponto. Não há discussão. Agora, na pecuária nós precisamos ter um pouco de senso mais realista, dizendo assim, nós vamos ultrapassar Estados Unidos na produção de carne bovina por ganhos em produtividade, uso de tecnologia, escala de produção, um ambiente subtropical e tropical que não tem em nenhum lugar do mundo, ou seja, todos os elementos necessários para a produção, mas que, quando nós olhamos para o rebanho americano, o menor dos últimos 70 anos, uma retenção de rebanho muito grande, portanto, abatendo menos animais, e compararmos com o Brasil, praticamente, a grosso modo, 3 vezes o rebanho americano, produzindo a mesma quantidade, então produzir algumas toneladas de carne a mais, para nos dar esse título,
é como disputar uma final de campeonato contra um time reserva do adversário. Uhum. É um prêmio, sim, é uma taça na prateleira, mas ela é uma taça que não pode nos segurar no ímpeto de avançarmos em produtividade. Não pode se acomodar, né? Não. Nós estamos acomodados, meu caro Alex. Nós continuamos com o peso de abate o mesmo dos últimos 10 anos. Nós continuamos, claro que cresceu em 2025 a produção de carne, porque aumentamos muito os abates. Aumentar os abates é desfrutar. Não significa taxa de eficiência. É preciso que estejamos conscientes. E possivelmente 2026 nós teremos uma redução da produção de carne bovina. Por uma simples razão. Já começa a ocorrer a redução de abate de fêmeas, retenção para aumentar o estoque e a produtividade, porque os preços são melhores. Então, isso é muito importante. Então, o Brasil precisa aumentar a produtividade de uma forma mais intensiva, como foi aquilo dito sobre a agricultura, elogiada e propalada em todos os grandes fóruns mundiais. Mas a pecuária, esta taça conquistada, é uma taça que ainda não nos permite que dentro da porteira o pecuarista esteja sorrindo, porque a eficiência produtiva ainda está muito abaixo do potencial. O que seria um número mágico de produtividade? Nós estamos aí na casa dos 300 quilos, né? Da abate média, né? Por animal. Não. O peso médio de carcaça no Brasil é 270 quilos. 270, 270. Esta é a média. E o que seria ideal, professor? Alex, se nós colocarmos 20 quilos a mais, mas vamos chamar um número aí mais cabalístico, 300 quilos de carcaça, com 45 milhões de cabeças abatidas, e nós podemos chegar facilmente a 50, são 15 milhões de toneladas de carcaça. Aí sim eu direi, aí é a Copa do Mundo. Estados Unidos, quando eu olho pelo retrovisor, não te enxergo mais. Porque nós temos nós temos uma maior eficiência. E para isto não precisa sonhar. Para isto precisa trabalhar e usar o conhecimento disponível atualmente, que é o que a agricultura faz. Usa a tecnologia à disposição. Se nós aumentarmos só no Rio Grande do Sul, Alex, o Rio Grande do Sul tem o mesmo rebanho do Uruguai. O Rio Grande do Sul produz em torno de 400 mil toneladas de carne, o Uruguai produz 600 mil. Então, tem algo que não está bem explicado. Sim, o nosso peso de carcaça é mais baixo, mais da metade do gado abatido no Rio Grande do Sul são vacas de descarte. Se nós aumentarmos um pouquinho o peso das vacas de descarte, nós já produzimos a mesma quantidade de carne que o Uruguai produz. E aí nós temos mais carne para exportar, nós temos menos dependência de entrada de carne de outros estados, e nós temos uma atividade que, pelo aumento de produtividade, tem uma redução de custo. Quando eu abato um novilho, né, com 260 quilos, o custo fixo para a indústria abater este novilho é maior do que ele abater um novilho com 300 quilos. O custo da mão de obra, de energia, tudo é maior. Quando o pecuarista vende um novilho de 300 quilos de carcaça, o seu custo fixo dos impostos, do transporte, da administração, das instalações e da equipe de trabalho, os recursos humanos, é menor do que quando ele abate com 270. E é fácil aqueles que nos seguem, que seguem o seu programa, compreenderem como isto faz diferença. Respeitando as nossas características de uma produção mais a pasto, mas que começa a crescer a terminação mais intensiva, até porque o grande número de indústrias produtoras
de etanol a partir do milho, está nos gerando um coproduto aí que é o DDG, potencial de engorda de gado espetacular. Então o Brasil vai crescer muito na terminação intensiva e com isso o peso de carcaça vai aumentar e temos um potencial de produção aí de 15 milhões de toneladas logo ali. Professor, o senhor falou aí no mercado da produtividade e a gente falou também no Brasil como maior produtor, maior exportador também, né, de carne. Como é que andam, professor, as negociações e as exportações do gado em pé, que sempre dá uma mexida nos aguapés, né? O mercado, este ano de 2025, nós vamos fechar nos próximos dias o último volume da carta conjuntural do Nespro e retrata um dos anos em que o maior contingente de gado foi exportado vivo, seja pelo Porto de Rio Grande, uma operação regional, seja pelo Porto de Santos, ou seja pelo estado do Pará, o grande exportador de gado em pé, função da sua logística. Esta exportação, ela tem funcionado como um pautador de mercado do gado vivo e tem se constituído numa outra demanda um pouco mais especializada, com animais que outrora era basicamente terneiros, e neste ano de 2025, este mercado levou muito gado já numa condição de peso vivo muito próximo do abate, em torno de 400 quilos. Cresceu, é estável, mas sempre contempla algum elemento de oportunidade para 2026, mas de riscos. Sim. Se esse mercado não se manifesta, nós já comentamos sobre isso em outras oportunidades, o pecuarista deixar seus terneiros inteiros para vendê-los para o navio, e se o navio não vier, as complicações elas são inerentes e são difíceis de serem superadas. Mas é um mercado que está aí, nós temos que valorizá-lo, e também isto estimula a indústria frigorífica a entrar nessa disputa. Se tem um novilho de 400 quilos, faltando um pouquinho para o abate, e chega um navio e quer levá-lo, a indústria pode sinalizar a este pecuarista, e isto já está acontecendo, seja com contratos futuros, seja com uma compra antecipada, para que este produto agregue valor e fique em nosso estado. Essa é o cerne da questão, né? A indústria acaba sendo prejudicada nisso aí, mas é oportunidade de negócio também. Professor... Livre mercado, e isso nós não podemos criar mecanismos de controle, porque não faz parte de uma economia num país capitalista. E que bom para o criador que existem essas opções. Professor, para a gente concluir, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a oportunidade que se cria para a pecuária gaúcha, especialmente para a brasileira também, caso esse acordo do Mercosul seja fechado, e deverá ser fechado. Eu acho que eles estão dando muita certeza de que vai haver. O Uruguai já tem um mercado bom na Europa, né, de posicionamento da carne, principalmente. O que pode vir em benefício para nós, gaúchos e brasileiros? Bem, Alex, o Brasil, felizmente hoje, não depende do acordo União Europeia-Mercosul. Porque para o Brasil participar do mercado da União Europeia, ele precisa fazer apenas uma lição, que lhe dá muitas vantagens competitivas em relação ao Uruguai e Argentina, que nada mais é que a implementação da rastreabilidade, iniciada de forma pioneira pelo Estado do Pará, extremamente elogiável, e que está apontando grandes avanços para o Brasil, e que outros estados, como o estado de Santa Catarina, o Paraná, mais recentemente o Rio Grande do Sul, começam a implementar isto com mais agilidade.
Se tivermos gado rastreado, estamos aptos para exportar para a União Europeia. Agora, é claro que um acordo, ele mexe principalmente no peso das tarifas. E isto, mas como eu reitero, o Brasil não depende para a carne bovina do acordo Mercosul-União Europeia. Isto pode contribuir, mas não é fator primordial, porque a competitividade brasileira, alcançando todos esses mercados, já é consolidada. E o Brasil, na sua liderança, quando comparado com Estados Unidos, Argentina e Austrália, principalmente para 2026, não terá o mínimo risco de competir por preços com esses outros fornecedores, até porque o boi mais barato no mundo hoje é o boi brasileiro. Então, nós estamos muito bem preparados. O acordo é um grande sinal, pode abrir novos mercados na União Europeia, principalmente aumentar a fatia da cota Hilton, mas sem a rastreabilidade nós não estaremos preparados, assim como a habilitação para o Japão, e isto é um sinal muito positivo, mas é um sinal que só poderá ser concretizado, deixar de ser apenas um sinal e uma prática real, será no médio e longo prazo, quando nós tivermos sistemas de produção compatíveis com o tipo de produto exigido pelo Japão. Vem a 21ª Jornada Nesp, professor, 21 anos já, hein? Sim, Alex, nós temos uma retrospectiva de 2025, temos a 20 anos de jornada, lá com Desenvolve Pecuária, um grande evento, verdade. 600 pessoas, /shopping, e já estamos com uma jornada na rua, aí, 24 e 25 de junho, no início do inverno, no /shopping, e o segundo congresso de pecuaristas, também com Desenvolve Pecuária, um grande evento, os mesmos moldes que tiveram um sucesso absoluto, e vamos em frente, aí queremos novamente a conexão junto conosco, para 21º Encontro Nespro, e também, Alex, 2026 é o ano de 2 décadas do Nespro. Então começamos a partir de janeiro toda uma programação comemorativa, com logomarca, com uma série de mensagens, homenagens, retrospectivas históricas dos 20 anos deste grupo que vem atuando muito com foco no sul do Brasil, para a pecuária de corte, e trazendo uma contribuição na formação de recursos humanos, na entrega de tecnologias e de conhecimento aplicado à pecuária de corte, à cadeia produtiva da carne bovina, e na extensão de atividades, levando muito ao campo os nossos conhecimentos. Temos como 2 grandes projetos lançados e que estão funcionando em 2025, um deles o Minuto Técnico, que é um programa nas redes sociais, todas as segundas-feiras, numa linguagem muito simples e espontânea, que leva uma tecnologia para o pecuarista, e que tem, nesse canal, uma grande repercussão. Para que você tenha uma ideia, o Minuto Técnico, quando falamos de qualidade da água para a pecuária, tem mais de 2 milhões de seguidores, de visualizadores desse conhecimento. O que significa a importância disso para a pecuária brasileira. Então, o Minuto Técnico segue, agora tivemos uma pausa de final do ano, em janeiro já temos aí todas as segundas-feiras. E lançamos um projeto chamado Nespro Conecta, que é um espaço acadêmico, todas as 2 terças-feiras por mês, lá na Faculdade de Agronomia, aberto para a sociedade, para conversarmos sobre diversos temas de interesse dos alunos, que na hora do almoço ficam escutando pessoas. Queremos levar o nosso grande presidente da Farsul, Dr. Domingos, para fazer lá no mês de março a grande aula magna para essas interações com a academia, com os professores, com todo este público que precisa conhecer o mundo real dentro da porteira. E para 2026, temos aí também muitas atividades que serão oportunamente divulgadas.
Tá muito bom os materiais que o senhor está fazendo, e eu destaco aqui um deles, quando o senhor falou da alimentação do gado com arroz, com subprodutos do arroz. Quantas visualizações e quantos compartilhamentos deve ter dado aquele material, professor? Eu fico aqui pensando, porque nos grupos aí que eu pertenço, que eu participo, todos eles compartilharam, às vezes mais de uma, duas vezes. Material muito bom, viu, professor? Continua com ele, assim como também quero lhe dizer que me honra muito fazer parte já algumas jornadas do Nespro, fazendo a cobertura, e conte comigo aí, conte com Conexão Rural para divulgação já, tão logo esses materiais já comecem a ficar prontos. Pode contar conosco aí, professor. Sim, Alex, isso é muito importante. A Conexão tem dado... eu estava conferindo aqui, tem mais de 50 mil compartilhamentos. É claro que o momento... quando nós produzimos aquele material, Alex, nós produzimos com um pouquinho de dor. De dor porque um alimento nobre na mesa do brasileiro, claro que pode ser transformado num outro alimento tão nobre quanto, que é a carne bovina. Claro. A nossa contribuição é de natureza técnica, mas nós gostaríamos de estar falando muito mais de que o orizicultor está se mantendo na atividade porque tem margem, não tem nenhuma atividade que se perpetue se ela não tiver sustentabilidade econômica. Então foi um momento, mas que nós temos que mostrar alternativas, e a alimentação animal agrega valor, assim como o milho. Nós não podemos esquecer que milho também é um alimento nobre. No entanto, ele tem sido mais nobre, inclusive, para o mundo, via carne de frango e carne suína. A soja é um alimento muito nobre para o óleo de soja, mas que tem, por meio de um subproduto chamado farelo de soja, se constituído na grande moeda brasileira para o mundo da proteína animal, que é o farelo de soja. Então, esses nossos minutos técnicos, eles têm uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos olhar para 2026 como algo muito positivo. Vem aí as indústrias de etanol, algo se instalando no Rio Grande do Sul, crescimento de exportações, muita tecnologia ligada à inteligência artificial chegando no campo. Isto nós não podemos esquecer. Nós temos que montar a cavalo, botar o chapéu, quebrá-lo na nuca, mas com um outro olho naquilo que a inteligência artificial nos permite. E nós passaremos, a partir de março, a divulgar os preços do Nespro num formato totalmente diferente, onde qualquer produtor pode buscar o histórico de preços, pode manipular os dados e criar seus relatórios, tudo a partir da inteligência artificial. Boa, muito bom. Uma galera nos ouvindo aí, viu? Carlos Miguel, Felício da Luz, a Lídia Brasil lá em Pedras Altas, também o Luiz Carlos o Luiz Carlos Machado lá de Santo Antônio da Patrulha nos ouvindo, o Fábio Renner, nosso diretor aqui, que aula, diz o Fábio, é verdade, o Claudinho Rocha do Senar, diretor técnico do Senar, o Zé Ney, é uma galera, Negrinho Moraes, esse pessoal todo nos ouvindo aí em várias partes aí do estado. Professor, muito obrigado mesmo pela sua atenção e por essa aula aí, como disse o Fábio, sempre muito esclarecedor os seus dados, as suas informações, e vamos torcer para que tenhamos um ano de mais recuperação dos preços da pecuária, de mais produtividade, enfim, de maior prosperidade para todos nós, não só também na pecuária, como também o produtor de grãos. Professor, um grande abraço para o senhor, meu amigo. Agradeço, Alex. Quero deixar um feliz 2026 para todos aqueles que acompanham o seu programa, para você em particular, para sua família, para toda a equipe de colaboradores do programa, para todos aqueles que seguem o Nespro. Estamos em recesso até o dia 5 de janeiro, quando retornaremos com todas as nossas atividades, e deixar uma saudação especial ao Dr. Gedião, que assume a vice-presidência, a primeira vice-presidência da CNA em Brasília, um mandato de amplo sucesso, e
agora regionalmente, o doutor Domingos. O Nespro precisa muito sempre do apoio, sempre contou muito com o Sistema Farsul, com o Senar, ao qual eu também agradeço todo o apoio que tem nos dado, e desejar ao doutor Domingos, a toda a sua diretoria, à equipe do Senar, ao Condorelli, um agradecimento especial e a uma gestão que em breve inicia com todo sucesso, com toda a segurança, com toda a maturidade, com toda a legitimidade, defendendo os grandes gatilhos, os drivers que a agricultura gaúcha precisa e que está super representada na voz e na reputação dessas pessoas. Então, muito obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado, professor Júlio Barcelos, coordenador do nosso Nespro.